programa Viva Bem está no ar e hoje tem tudo sobre varizes. O especialista fala sobre sintomas, tratamentos e ainda dá dicas de como se prevenir da doença. Bruno Maciel, no quadro Engravida, explica como se trata dos miomas, um problema que incomoda muitas mulheres. E o Viva Bem está só começando. Bom dia! Hoje nós vamos para mais uma dica de exercício. A dica de hoje vai ser para deixar o bumbum um pouquinho mais durinho, tá? A dica de hoje vai ser o glúteo 4 apoios. Vocês vão apoiar o cotovelo no chão, deixar um joelho no chão e uma perna esticada. Vocês vão subir a perna e vão descer sem deixar o pé tocar no chão. Vocês vão fazer com um lado, 15 repetições, terminou uma perna, vocês fazem o mesmo exercício com a outra perna. 3 séries de 15 cada perna, tá? Pode subir essa perna, pode passar da linha do bumbum, pode subir e desce. A ponta do pé sempre apontando para o chão, tá? Deixa a coluna reta, o bumbum pode ficar um pouco mais empinado. Você vai subir trabalhando toda a área do glúteo. 15 repetições de um lado, 15 repetições do outro. 3 vezes de cada perna. Uma variação daquele mesmo exercício, apenas dobra o joelho. Ao invés de fazer com a perna toda esticada, você dobra o joelho como se fosse empurrar o teto. Sobe e desce. Sem deixar o joelho tocar no chão, essa perna sobe novamente. Empurra o teto, ó, o pé fica todinho pro teto. Tá? Mesma coisa, 15 repetições de um lado, trocou 15 repetições com a outra perna. E aí faz 3 vezes para cada lado. A postura fica do mesmo jeito, tá? O bumbum pode ficar um pouco mais empinado, a coluna reta. É só a perna que vai subir e vai descer, sem deixar tocar o joelho no chão. E a terceira dica para deixar o bumbum mais durinho é a prancha inversa. Tá? Você vai apoiar o corpo todinho no chão, dobra os joelhos, você vai elevar o quadril, segura e desce. Sempre respirando fundo, tá? Puxa pelo nariz quando sobe o quadril, solta pela boca quando desce. Você pode fazer uma série de 15 e aí, enquanto você descansa, você vai fazer subiu o quadril, segura 15 segundos, respirando fundo, e aí desce, faz a segunda série, mais 15 repetições, no intervalo sobe, segura mais 15, desce, faz a terceira série, sobe o quadril, segura mais 15 e você vai deixar esse bumbum bem durinho. Sobe o quadril, sem tirar os pés do chão, é só o quadril que vai subir. Essas foram as nossas dicas de hoje e próximo programa eu aguardo vocês com novas dicas.
E no próximo bloco, no quadro Engravida, mitos e o tratamento de um problema que incomoda muitas mulheres, o mioma. É já aqui no Viva Bem. Bom dia, amigos da TV Guará, programa Viva Bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comum nas mulheres e bastante interessante também. São os miomas uterinos. E o que vem a ser os miomas? Bom, mioma é um tumor benigno originário do músculo do útero. Quando a gente ouve falar em tumor, a gente já se assusta logo pensando que é alguma coisa relacionada com câncer. Mas na verdade, em medicina, tumor representa qualquer multiplicação celular, seja ela ordenada ou seja ela desordenada. Seria um crescimento celular anormal. No caso do mioma, da musculatura do útero. Então, como ele é um tumor benigno, ele tende a fazer sintomas apenas locais, sintomas apenas relacionados ao útero e aos órgãos vizinhos do útero quando ele está comprimindo esses órgãos. Nada a ver com câncer, que tem metástase, disseminação à distância. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Mioma, a princípio, e a grande maioria deles não tem nenhuma relação com câncer. A degeneração cancerosa do mioma representa uma minoria de aproximadamente 0,3% de todos os miomas. E o que as mulheres sentem quando elas têm o mioma uterino? Na maioria das vezes não sentem nada. A grande maioria dessas mulheres, esses miomas, eles são detectados pelo exame ginecológico de rotina ou às vezes pelo ultrassom transvaginal, que já está incluído atualmente na rotina ginecológica da mulher. Então, através de um ultrassom transvaginal, às vezes a mulher detecta o mioma, não sente nada, e esses miomas são super fáceis de conduzir, super fáceis de manejar. Teoricamente, não precisam fazer absolutamente nada quando ela não sente. Nas mulheres que sentem alguma coisa, e esse alguma coisa representa principalmente o sangramento uterino, menstrual ou intermenstrual, ou seja, sangramento uterino menstrual, aquele que aumenta os dias de menstruação da mulher ou aumenta o fluxo diário de menstruação. A mulher costuma falar que estava usando mais absorventes do que ela deveria usar, do que ela usava antigamente, ou ela está falando que os dias se estenderam. Eu menstruava 3, 4 dias, hoje eu estou menstruando 15. Outra é o sangramento entre as menstruações. Eu estou menstruando 2, 3, 4 vezes por mês. Isso tudo pode chamar atenção para um mioma. Outro sintoma são os sintomas compressivos do mioma, que seria o quê? Disfunção da bexiga, você começa a urinar mais frequentemente, disfunção do intestino, você começa a defecar mais rapidamente ou ter alterações do hábito intestinal, dor abdominal, dor pélvica. Essa está intimamente ligada ao tamanho do mioma. Quando o mioma é muito grande, ele costuma dar dor. E muitas mulheres referem esse sintoma, que deve ser valorizado pelo ginecologista. Como a gente faz o diagnóstico desse mioma? Os miomas uterinos têm uma classificação, tem os tipos de miomas, essa classificação está intimamente ligada à sua localização dentro do útero. Então eles podem ser submucosos, ou seja, dentro da cavidade uterina, dentro da onde o neném vai ser formado, vai ser gerado. Por isso esses miomas têm que ter um cuidado bastante especial e às vezes, na maioria das vezes, serem retirados quando descobertos antes de uma gravidez, na mulher que está programando engravidar. Os intramurais, que são no meio da parede do útero, esses são os miomas que são os mais frequentes e que às vezes eles também comprimem a cavidade uterina, às vezes eles também comprimem o endométrio, aonde o bebê vai se implantar. Podem representar alguma coisa com relação à infertilidade, principalmente quando eles são maiores que 4 centímetros. E tem os miomas subserosos. Esses aparentemente não têm muita importância em termos de infertilidade.
mas na sintomatologia da mulher ele pode ter importância, porque eles que estão mais perto da saída do útero, da serosa do útero. Então, se eles forem grandes, eles podem comprimir bexiga, podem comprimir o intestino e dar aqueles sintomas que a gente falou anteriormente. Como a gente faz para tratar uma paciente que tem mioma uterino? A gente tem que examinar ela e tem que dar uma olhada nesses exames laboratoriais e classificar, valorizando as queixas da paciente. Uma paciente que não sente nada, normalmente a gente vai fazer um tratamento super conservador, com acompanhamento ginecológico rotineiro e ultrassonografia anual. Uma paciente que está querendo engravidar e porventura não tenha descoberto alguma causa, e a gente conseguiu detectar um mioma submucoso ou mesmo um mioma intramural comprimindo a cavidade, esse mioma pode ser representativo de uma causa dessa infertilidade da mulher. Ele tem que ser abordado de alguma maneira, seja via esteroscopia, que é um exame que entra na cavidade do útero, dentro do útero, para poder fazer a retirada desse mioma, seria uma esteroscopia cirúrgica, seja via laparotômica ou laparoscópica, que seria para a retirada desses miomas intramurais que estão dentro da cavidade uterina. A cirurgia, ela é preconizada, ela é o método mais utilizado hoje no Brasil e até no mundo. A cirurgia para a retirada dos miomas ou mesmo a cirurgia para a retirada do útero, quando a paciente tem muitos miomas espalhados por todo o útero. A cirurgia deve ser analisada com bastante parcimônia com relação à paciente que quer ter filhos. Então, nessa paciente que está desejando constituir família e que ainda não tem filhos, a cirurgia ela pode ser um último método de escolha para tratamento. A cirurgia seria a miomectomia ou a histerectomia, que é a retirada total do útero. Na paciente com infertilidade, normalmente, o que a gente faz? A gente propõe um tratamento que está chegando agora, mas já está adquirindo bases científicas e bases concretas na medicina, que seria a embolização dos miomas. O que é isso? A embolização dos miomas é a introdução via um catéter de pequenas esferas com conteúdo de material biológico para poder fazer a oclusão das artérias que nutrem aquele mioma. Então, o que vai acontecer? Através de uma técnica de radiologia intervencionista, eles introduzem essas microesferas e ocluem esses vasos que vão alimentar o mioma, fazendo com que o mioma padeça. O mioma sem vaso de sangue, sem alimentação, sem nutrição, o mioma morre. O mioma se restringe a apenas aquela única célula que ele originou. Isso é um tratamento super moderno e super preconizado, especialmente na paciente que, por acaso, não quer retirar o útero no primeiro momento, porque o útero tem aquele apelo, inclusive psicológico para a mulher se sente mulher pelo fato de ter o útero, a mulher tem os componentes da estática pélvica, ou seja, as localizações da pelve estão todas praticamente dependentes do útero e dos ligamentos uterinos, então a retirada do útero pode ocasionar alguns problemas com relação à bexiga baixa, por exemplo. E outros fatores relacionados também à própria cirurgia. A cirurgia ela é uma incisão, então ela é invasiva. A recuperação da paciente ela é mais prolongada com relação a um procedimento que seria minimamente invasivo, que seria a embolização. Então a embolização está chegando e a embolização ela está sendo aprovada para ser inclusive realizada via SUS. E mesmo se não sendo realizada via SUS, não é um procedimento considerado tão caro. É um procedimento super ambulatorial e promissor, especialmente na paciente que quer engravidar ainda tendo os miomas uterinos. Bom, então a dica que nós temos a dizer para vocês, mulheres, é que procurem o seu ginecologista e não se assustem se vocês tiverem um diagnóstico de mioma uterino. Metade das mulheres em idade reprodutiva tem mioma uterino. E grande parte delas não tem sintomatologia nenhuma, não tem por que tratar.
Cada caso é analisado especificamente. Bom, então a dica que nós deixamos para vocês é que não se assustem com o diagnóstico de mioma. 50% das mulheres em idade reprodutiva, entre os 15 e 45 anos, vão apresentar mioma, pelo menos um mioma ao longo de sua vida. E grande parte dessas mulheres, elas não precisam de tratamento invasivo nenhum. Apenas uma consulta ginecológica de rotina e acompanhamento ultrassonográfico. Eu espero ter sido esclarecedor, ou pelo menos alertado a população a respeito da importância dessa doença chamada mioma uterino. E qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer também. Forte abraço, bom dia. E no próximo bloco, o cirurgião vascular Kelston Felício explica tudo sobre varizes. Fique de olho nas dicas para se prevenir da doença. É já aqui no Viva Bem. Bom dia, eu sou o Kelston Felício e hoje nós vamos falar sobre varizes de membros inferiores. Varizes é uma doença muito comum na população em geral, especialmente nas mulheres, né? A gente sabe que quase 70% das mulheres podem ter, né, ou já têm varizes. Mas ela também pode acometer os homens. A causa das varizes é uma causa multifatorial, ou seja, existem vários fatores que podem predispor ao aparecimento das varizes. Mas o principal deles seria a causa genética. Então, toda pessoa que tem história familiar de alguém que tem varizes, ela também tem uma chance maior de ter varizes. Além disso, a gente sabe que a vida sedentária, né, as pessoas que trabalham muito tempo em pé ou que ficam muito tempo sentadas, também têm uma predisposição maior ao aparecimento das varizes. Obesidade, as pessoas que têm o peso, que estão acima do peso também têm um pouco mais de predisposição, porque o aumento do volume abdominal dificulta, né, o retorno venoso e isso faz com que as veias possam se dilatar com o tempo. E as varizes, uma vez que elas comecem a aparecer, elas podem também gerar outros sintomas, não só as queixas visuais. Muito comum as mulheres se reclamarem da questão estética, né? Porque as varizes incomodam, deixam as pernas mais feias, vamos assim dizer, mas muitas vezes elas trazem outros sintomas. Então, as pacientes reclamam frequentemente de dores, não só no trajeto das veias, mas também uma dor que acomete toda a perna, né? Essa dor ela pode começar já no começo do dia, mas geralmente ela se agrava com o passar do dia. Quanto mais tempo a pessoa fica em pé, ou sentada, ela vai sentir esse desconforto maior. É uma dor em peso, eventualmente queimação, cãibra, ela pode variar de um indivíduo para o outro. Outro sintoma que pode acontecer com frequência é o inchaço. Muitas pessoas reclamam que no final do dia a perna fica inchada, ela percebe que fica a marca da meia no tornozelo ou aquela sandália que fica um pouquinho mais justa, ela sente que fica um pouquinho aumentado a pele em relação àquele local. Então isso é um sinal de que pode estar provocando realmente o edema da perna, né? E outras causas, outros sintomas que podem aparecer nos pacientes que são portadores de varizes são as manchas. E isso já fala a favor de um estágio um pouco mais avançado de varizes. Os pacientes que têm varizes no estágio mais avançado, eles podem ter aquelas manchas escuras, geralmente na parte interna do tornozelo. Essas manchas, elas ocorrem por quê? Porque o sangue que fica mais tempo parado em relação à pele, ele começa a extravasar pelos capilares e provoca uma inflamação da pele. Essa inflamação ela vai provocar uma coloração escura. A gente chama isso de dermatite ocre. Além das manchas, esses pacientes podem sentir também prurido, uma coceira naquele local. E isso traz bastante desconforto. E no estágio mais avançado, as varizes podem também provocar as úlceras varicosas. Já são situações mais avançadas e que trazem muito desconforto aos pacientes. Essas úlceras, elas são muitas vezes causas até de afastamento do trabalho. As pessoas precisam se afastar para poder fazer o tratamento.
São úlceras que trazem, às vezes, muito desconforto, dor, o odor, a secreção, até uma questão social. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação às varizes para impedir que ela evolua e que chegue a esse estágio. Uma vez que o paciente tem a queixa de varizes, ou ele tem essa preocupação, ela precisa procurar um profissional adequado. Então, quem faz o tratamento de varizes é o cirurgião vascular, ou o angiologista, que as pessoas também conhecem. Mas aí, quando existe a suspeita ou a queixa já das varizes, ela precisa procurar esse especialista para que sejam tomadas as medidas necessárias. Uma vez o paciente examinado e determinado o diagnóstico clínico, muitas vezes o médico ele vai alçar mão de exames complementares. O exame mais comum é o Doppler, que é uma espécie de ultrassom em que a gente pode visualizar as veias, né? É um exame extremamente simples, que não traz nenhum prejuízo para o paciente, não faz mal, e ele traz informações muito importantes, que trazem o conhecimento para o cirurgião vascular para determinar qual vai ser o tratamento. Outros pacientes possuem aquelas veias fininhas, que a gente chama de telangiectasia, tá? Parecem aqueles fiozinhos de cabelo na pele que ficam, ou aranhas, assim que a gente pensa. E esses vasos, normalmente o tratamento é mais simples. A gente consegue fazer o tratamento através das aplicações. O termo técnico é escleroterapia. A gente vai com uma agulha bem fininha e a gente injeta um líquido dentro desse vaso para fazer com que ele desapareça. Esse tratamento também pode ser feito com o laser, né, que também é um dispositivo que pode ser utilizado para esse tipo de tratamento. Aquelas veias mais calibrosas, essas veias elas precisam ser removidas, né? E a remoção ela é normalmente cirúrgica. Então, a cirurgia das varizes ela é feita no centro cirúrgico, dependendo da extensão, da quantidade de varizes, vai ter um procedimento anestésico, normalmente é a raquianestesia, e o paciente faz a remoção das varizes, recupera no hospital e assim vai para casa também continuar a sua recuperação. Algumas vezes é necessário a remoção da safena, que é uma veia também superficial, mas ela é uma veia mais longa. E quando é necessária essa remoção, também é feito no centro cirúrgico. Em algumas circunstâncias, pode-se também usar o laser para tratar esse tipo de varizes, a safena. Mas, enfim, a cirurgia e o laser têm o mesmo resultado. O tratamento clínico das varizes, ele deve ser empregado em todas as situações. Então, todo paciente que tem varizes, ele precisa usar uma meia elástica. Então, mesmo que ele faça a cirurgia ou que faça as aplicações, ele vai ter que fazer o tratamento clínico também. E o uso da meia é fundamental, porque além dela ajudar no tratamento, aliviar os sintomas, o inchaço, ela também vai ajudar a prevenir o aparecimento de novas varizes. Então é importante que o paciente faça uso da meia para evitar a progressão da doença. Existem também medicamentos que auxiliam o tratamento das varizes no que diz respeito aos sintomas. Não existe um remédio que possa diminuir ou retirar as varizes, infelizmente. Mas algumas medicações ajudam a aliviar os sintomas. Bom, enfim, assim, em relação a pessoas que não têm história familiar de varizes, não quer dizer que elas também não possam desenvolver. Aparecem muitos pacientes que vêm até aqui com problema de varizes, mas que nunca perceberam ninguém na família que tivesse tido o problema. Então, enfim, pode acontecer. E para prevenir o aparecimento de varizes, basicamente a gente recomenda que a pessoa tenha uma vida saudável, né? Que ela faça atividade física regular, que ela evite de ficar muito tempo em pé ou sentada. Então as pessoas que trabalham no escritório, por exemplo, elas poderiam, se vai tomar um copo d'água, ao invés de pedir para alguém trazer água, levanta, anda, vai buscar água, isso já está ajudando. Qualquer movimento que você faz. Existem pedaleiras que podem ser utilizadas, que ajudam a pessoa a fazer movimento com a perna enquanto estão paradas. Quem trabalha em pé, a gente sabe que é muito sacrificante, mas enfim, é um trabalho que tem que ser feito. Então a pessoa deve usar a meia elástica, né, que isso vai ajudar bastante a prevenir e também aliviar os sintomas.
E também procurar, durante aquele período que ela está parada, deambular, andar um pouquinho para não ficar muito tempo parada. A atividade física também é importante e sempre lembrando que Pode repetir essa frase que eu bati sem querer? Tudo bem. Bom, a atividade física também é importante a gente lembrar que alguns exercícios, eles também podem fazer mal às varizes. Então a gente sempre alerta os pacientes para tomar cuidado em relação à musculação. Musculação é excelente, mas para as pessoas que têm tendência a ter varizes, elas precisam tomar alguns cuidados e evitar a sobrecarga de peso. A musculação em excesso, com muito peso, para quem tem varizes, pode fazer mal. É isso aí. Eu gostaria de lembrar vocês que quem tiver alguma dúvida, procure sempre o especialista, né, o cirurgião vascular. Existe um site na internet da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e lá consta o nome de todo mundo que é especialista aqui em São Luís. A gente tem muitos profissionais de excelente padrão e eu espero que eu possa ter contribuído. Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui. No mês de junho tem novidade no Viva Bem. Aguarde!